Um recado importante para você antes de assistir essa aula aqui no YouTube. Olha só, você é futuro aprovado, futura aprovada na GCM de Lafayette. Eu tenho um recado aqui que você não pode deixar de entender. Primeiro, nós temos aí o nosso curso preparatório online. Você sabe que o Vale Concurso é especialista em concurso de guarda municipal e nós trazemos para você a preparação completa, um curso com todos os conteúdos do edital, inclusive os conhecimentos gerais e atualidades, para você se preparar com tranquilidade. Agora, se você preferir, temos também a nossa apostila impressa com frete grátis para todo o Brasil. Apostila teórica com tudo aquilo que você precisa para detonar e se preparar para esse concurso. Então, nós queremos te ver aprovado. Além disso, nós temos também o nosso pacote de simulados, um combo de simulados com questões inéditas, questões da banca, questões exclusivas para você praticar e ver como que é no dia da sua prova, né? Que você vai para o teste, é isso mesmo. Então, tudo o que você precisa para se preparar. Então, se você tiver alguma dúvida também, pode chamar a nossa equipe de atendimento, que o suporte aí, o pessoal das vendas, vai te passar tudo certinho e você, em breve, estará aí na GCM de Lafayette. Tamo junto, bora para cima, bora ser aprovado. Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso Vale Tudo. Você que irá fazer a prova da GCM de Conselheiro Lafayette e também de Nova Serrana. Eu sou a professora Maiara e vim trazer aí apostas finais para a sua prova de Direito Administrativo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva, ative o sininho que está aqui logo abaixo para que você seja informado quando conteúdos novos forem disponibilizados. Nós vamos ter aí uma semana completa de revisão para as provas da GCM de Nova Serrana e também de Conselheiro Lafayette. Nós vamos trabalhar aqui a nossa revisão de direito administrativo de forma conjunta, haja vista aí a proximidade, né, de conteúdo dos dois editais, tá? Então, são editais muito parecidos. Dessa forma, a gente vai fazer aí uma revisão somente, já que os dois certames serão organizados aí pela banca IBGP. Combinado? Então, vamos começar aqui, né? Porque nós temos aí muita coisa para falarmos, tá? A gente vai começar por eles, tá? Que são aí os princípios da administração pública. Então, a gente começa ali com os princípios expressos, que são aqueles princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Então, a gente tem lá, né, o famoso LIMP. Se você estudou o conteúdo, se você estudou sobre princípios administrativos, certamente você aprendeu esse mnemônico, né? Que é para que a gente lembre aí quais são os princípios expressos, tá? Esses princípios, eles são chamados de expressos simplesmente porque eles estão previstos aí no caput do artigo 37. Então, a gente tem princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? E a gente vai falar aí, né, de cada um deles, tá? Começando com o princípio da legalidade, né? O que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade para a administração pública significa que a administração pública ela somente poderá fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei determina. Toda atuação da administração pública, ela precisa estar prevista em lei, tá? E aí é muito comum, né, que as bancas cobrem a diferença do princípio da legalidade para a administração pública e o princípio da legalidade aplicado para nós enquanto particulares, tá? Então, para a administração pública, a gente já falou, a administração só vai agir quando a lei determinar, quando a lei mandar. Para nós particulares, o princípio da legalidade ele é diferente. Por quê? Porque nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. Então, vejam, de um lado, nós temos a administração pública fazendo somente aquilo que a lei manda, né? Se não tem previsão em lei, a administração pública não faz. E do outro, nós temos os particulares fazendo tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Então, essa é uma distinção aí, né, do princípio da legalidade. Outra questão também levantada, né, seria aí um princípio da juridicidade, que a administração pública ela agiria com observância não somente na lei, mas em todo o ordenamento jurídico, inclusive os princípios, né, que são tão importantes
para a administração pública. Então, ficou claro aí o princípio da legalidade. Vamos aí, né, ver quais são as exceções, né? A doutrina, tá, pessoal? Ela traz aí, né, algumas situações que, segundo aí os estudiosos do direito administrativo, seriam exceções ao princípio da legalidade, já que nessas situações específicas, a administração pública estaria autorizada a atuar, embora não houvesse mesmo previsão em lei, tá? Então, seriam os casos de medida provisória, estado de defesa e estado de sítio. A medida provisória, ela é uma medida editada, né, pelo presidente da República ou pelo chefe do executivo, no âmbito dos estados ou dos municípios, que em caso de relevância e urgência poderão tratar de determinados assuntos e terão força de lei, mas não são leis, tá? Porque elas precisam ser votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, né, ou pelas Assembleias Legislativas ou câmaras, né, de vereadores. E caso elas não sejam, elas vão perder ali sua eficácia pelo decurso do tempo, tá? Então, né, elas têm força de lei, mas não são lei. Então, segundo a doutrina, seria uma exceção ao princípio da legalidade. E as outras duas situações, o estado de defesa e o estado de sítio, são períodos de exceção que a Constituição da República traz, né? Caso ali em que haverá ali uma instabilidade ali, né, das relações das instituições democráticas e poderão haver cerceamento de direitos, restrições de direitos, tá? E algumas atuações da administração pública aí, excepcionando o princípio da legalidade, beleza? O outro princípio que nós temos é o princípio da impessoalidade. Este princípio aqui, ele vai, né, trazer a obrigação da atuação da administração pública de forma isonômica, de forma igualitária. Então, a administração pública, ela não pode atuar, né, de modo a favorecer ou a prejudicar pessoas específicas. A atuação dela tem que ser imparcial, impessoal, tá? Então, ela não pode se utilizar de favoritismo e nem de perseguições. Então, exemplos, né, que nós temos aí que consagram o princípio da impessoalidade é o motivo pelo qual você está aqui me assistindo hoje, né? Concurso público, por que a administração pública ela não pode contratar ali, né, escolher quem ela bem entender para preencher os seus cargos públicos, porque ela precisa ser isonômica, ela precisa conferir, garantir a todos que queiram acessar os seus cargos públicos a oportunidade de assim fazer, tá? E aí, né, ela abre ali o concurso público para que seja feita uma questão, né, uma avaliação de mérito de quem vai ali ao final preencher esses cargos públicos. Então, a gente tem também a obrigação de licitação, né? A administração pública, quando ela quer comprar, quando ela quer adquirir, né, um serviço ou um bem, ela não pode fazer como nós, né, enquanto particulares. Se a gente quer comprar um pincel, por exemplo, a gente vai ali em qualquer lojinha mais próxima, de acordo com a nossa conveniência, e escolhemos onde a gente quer comprar. Ela precisa licitar, tá? Ela precisa agir conforme dispõe a lei. E também, né, outro exemplo é o recebimento aí através de precatórios, tá? Além dessa questão, né, do tratamento imparcial, isonômico, nós temos uma outra vertente do princípio da impessoalidade, que é a vedação de promoção pessoal. Então, os agentes públicos, né, eles vão atuar em nome do Estado, tá? E a atuação deles no exercício da função, elas são imputadas ao Estado. Então, eles não podem se utilizar de feitos da administração pública para se vangloriar, para se autopromover. Isso é vedado. Você quer um exemplo, né, que acontece aí em cidade pequena? Às vezes o município vai lá e constrói uma praça ou um ginásio poliesportivo na cidade e as pessoas começam a atribuir aquele feito ali ao prefeito, né, ou algum vereador, tá? Então, se o prefeito ele vai lá e coloca o nome do ginásio com o nome de sua família, né, o seu nome, seu sobrenome familiar, isso viola o princípio da impessoalidade, porque ele estaria se utilizando de uma obra feita pelo município como forma de se autopromover, já que a verba que foi utilizada ali, né, não foi dele, foi do município, tá? Isso é vedado. O parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ele fala o seguinte, ó: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo,
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, não é permitido, tá? Essa autopromoção aí, né? Com base em realizações feitas pela administração pública, tá? Isso fere o princípio da impessoalidade. O terceiro princípio que nós temos é o princípio da moralidade, né? O princípio da moralidade, ele vai exigir uma atuação, né, do agente público aí com ética, com probidade, com boa fé, tá? Com honestidade. Nós temos a lei de improbidade administrativa que tenta o quê? Coibir, né, esses atos que violam a moralidade administrativa, tá? E a moralidade administrativa, ela é diferente da moralidade para nós, enquanto particulares. Por quê? Às vezes algo pode ser moral para nós, enquanto sociedade, mas imoral, né? No âmbito da administração pública. Exemplo, quando um agente público ele recebe presentes, né? Como forma ali de agradecimento por uma prestação de serviço público. Se eu, particular, recebo um presente, isso não tem, né, nenhuma imoralidade, mas se um agente público recebe um presente, sendo que ele já é remunerado pela função que ele exerce, isso pode, inclusive, ser, né, causa aí de configuração de ato de improbidade administrativa, tá? Então, a moralidade, ela vem exigir aí essa probidade, essa ética, decoro, boa-fé, honestidade no exercício das funções. A gente sabe, né, que infelizmente nós lidamos aí com vários escândalos de corrupção, tá? Isso, né, viola o princípio da moralidade. Outra coisa também ligada ao princípio da moralidade é a proibição do nepotismo. O que é o nepotismo? O nepotismo, gente, é quando, né, a autoridade ali competente, ela saía nomeando vários parentes seus para ocupar os cargos públicos que não precisam, né, de concurso público, são os cargos comissionados, tá? Então, né, eram nomeados, você chegava numa prefeitura, todo mundo tinha o mesmo rosto, a mesma semelhança física, porque era tudo parente. Aí veio o STF, né, com essa súmula vinculante número 13 e falou o seguinte, ó, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargos de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O que isso significa, gente? Tudo que está escrito aqui significa, né, que a autoridade nomeante ela não pode colocar sua esposa, seu marido, seu filho, seu genro, sua nora, tá, para ocupar ali um cargo público um cargo comissionado, né, que é aqueles cargos destinados à direção, chefia ou assessoramento, que isso configura nepotismo. Isso não é permitido porque viola, além do princípio da impessoalidade, né, viola também o princípio da moralidade. O STF ele só fez uma ressalva quanto a cargos de natureza política, como, por exemplo, cargos de secretário municipal ou de ministro de Estado, né, que tem ali, ocupa chefia de algum ministério, tá? Que nesses casos, por esses cargos serem de confiança, abria-se uma exceção para nomeação de parentes, e isso não configuraria nepotismo por ser um cargo de confiança, mas tem que ter, né? A pessoa nomeada, ela precisa ter qualificação técnica, né? Então, se o prefeito vai indicar o seu irmão para secretário de saúde, o irmão dele precisa ter qualificação técnica nessa área, tem que ser alguém da área da saúde e tem que ter idoneidade moral, tá? O quarto princípio expresso que nós temos é o princípio da publicidade, tá? Em regra, né? A atuação da administração pública, ela vai ser dotada de publicidade. Ela precisa ser pública porque isso é o que permite, né, que seja feito o controle sobre os atos da administração pública, tá? Então, em regra, nós teremos a publicidade dos atos praticados pela administração pública, só que essa publicidade, embora ela seja a regra,
tá? Nós poderemos ter exceção, quando, por exemplo, envolver aí a segurança do Estado ou o interesse público, tá? Então, a publicidade, ela se manifesta de algumas formas, né, que a Constituição nos traz. Então, a gente tem o direito de petição, né, junto aos órgãos públicos, em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Nós temos o direito de obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Quando você for tomar posse aí como guarda civil, você vai precisar apresentar algumas certidões negativas, tá? Então, é seu direito de obter essas certidões nas repartições públicas. Então, certidão de antecedentes criminais, certidão de quitação com justiça eleitoral, tá? Tudo isso deverá ser apresentado. Divulgação, né, de ofício, divulgação pela própria administração pública de forma espontânea, tá? De informações ali através dos diários oficiais, né, ou pela internet, ou em jornais impressos, tá? Tudo isso aí é uma consagração do princípio da publicidade. Por último, né, o último princípio expresso que nós temos é o princípio da eficiência. Esse princípio, ele surgiu apenas em 98, a nossa Constituição é de 88. Então, 10 anos depois, né, nós tivemos a inserção, né, desse princípio da eficiência, tentando sair daquela administração pública burocrática, né, que tudo é difícil, tudo é demorado, para uma administração pública mais eficiente, em que uma prestação de serviço, né, público seja de melhor qualidade, com o menor custo possível, no menor tempo possível, ou seja, uma boa relação de custo-benefício, tá? Então, a gente tenta sair dessa administração pública burocrática para uma administração pública gerencial, uma administração pública mais eficiente. E aí, como consequência disso e como mecanismos, né, de controle dessa eficiência, surgiu o quê? Exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade. Então, você vai tomar posse no seu cargo aí de guarda civil, você vai entrar em exercício e vai, né, começar o seu estágio probatório, que é um período de 3 anos ali que você ficará, né, sob uma avaliação até adquirir a estabilidade. Então, não é automático, tá, pessoal? Ah, fui aprovado no concurso público, tomei posse, uhul, agora ninguém me tira daqui. Não é bem assim que funciona, não. Muita gente tem essa ideia equivocada, essa ideia errônea de que o servidor público jamais perde o emprego, tá? Isso é mentira. Porque nós temos, por exemplo, a avaliação especial de desempenho para adquirir a estabilidade. Então, durante esses 3 anos, né? Se não for aprovado no final ali dos 3 anos na avaliação especial de desempenho, não vai adquirir estabilidade e vai ser exonerado. E depois, durante todo o período funcional, ali, durante toda a sua carreira, você vai ser submetido a avaliações periódicas de desempenho. Porque senão seria muito fácil, né? Adquiriu a estabilidade, acabou, vai virar um péssimo profissional, um péssimo servidor público. Não é isso, né, que o princípio da eficiência busca, tá? Então, a gente vai ter também avaliações periódicas de desempenho como forma, né, de verificar se a eficiência está sendo mantida. Inclusive, a não aprovação na avaliação periódica de desempenho é uma das possibilidades de perda do cargo do servidor estável. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso aqui, beleza? Então, né, nós finalizamos aí os princípios expressos, né, que estão lá no artigo 37 da Constituição. Agora a gente passa a analisar aí os princípios implícitos, ou também chamados de reconhecidos. Esses princípios, eles são tão importantes quanto os outros que a gente acabou de ver, só que eles não estão previstos no artigo 37. Alguns estão previstos até em outras leis, tá? Mas são chamados de implícitos ou reconhecidos porque não estão no artigo 37 da Constituição. Então, nós temos o primeiro princípio implícito, que é o princípio da supremacia do interesse público. O que isso significa? Significa que o interesse público ele está acima do interesse particular. Então, quando houver, né, uma colisão entre o interesse público e o interesse particular, o interesse público ele vai sobressair, ele vai prevalecer, porque o interesse público ele possui supremacia, tá? É ele que vai predominar, beleza? E aí, por outro lado, enquanto o princípio da supremacia do interesse público é uma prerrogativa, né, que coloca a administração pública numa posição de superioridade em relação aos particulares,
nós temos aqui o princípio da indisponibilidade do interesse público, que é uma limitação para a administração pública. Por quê? A administração, né, ela também vai sujeitar algumas restrições como forma de proteger o interesse público, já que ele é indisponível, tá? Então, o gestor público, ele não pode atuar de forma lesiva aos interesses públicos. Então, a gente vai ter questão da licitação, né? Que a administração vai ali adquirir um bem ou um serviço, ela vai avaliar a melhor proposta para o interesse público. Concurso público, né? Ela vai contratar, ela vai colocar nos seus cargos e empregos públicos aqueles que melhor atendem ali aos requisitos por ela impostos, tá? Então, isso são, né, sujeições, né, limitações impostas para resguardar, para proteger o interesse público. O terceiro princípio implícito é o princípio da razoabilidade e também temos o princípio da proporcionalidade. Isso aqui significa uma atuação, tá? Ponderada, moderada, de forma equilibrada da administração pública. Ela vai agir ali, né, dentro dos limites necessários para satisfazer o interesse público sem excesso, né? Sem aplicação de sanções ou de restrições, o quê? Exageradas, agindo com moderação, tá certo? O próximo princípio é o princípio da tutela ou do controle. A administração pública, né, que está lá no seu edital, de forma assim bem genérica, a administração pública, a organização dela se dá em administração pública direta e administração pública indireta, tá? A administração pública direta, ela não é superior à indireta, as duas estão ali em patamar de igualdade. Só que a administração pública direta, ela exerce um controle sobre a indireta, tá? E isso é chamado, né, de princípio da tutela ou do controle. Então, a administração pública direta, ela vai ver se a indireta está cumprindo as finalidades que permitiram, que fundamentaram ali que aquelas entidades fossem criadas, tá? Isso nós chamamos de tutela e controle. Lembrando que não há, tá? Não há subordinação entre uma e outra, existe ali uma vinculação entre elas. Cuidado para não confundir tutela ou controle com o princípio da autotutela. O princípio da autotutela, pessoal, ele tá? É a prerrogativa da administração pública de olhar para os atos que ela praticou, de rever os seus próprios atos, tá? Então, a administração pública, ela pode fazer o controle dos seus próprios atos. E ela pode chegar à conclusão de que algum ato foi ilegal, que ele está afrontando a lei, por isso ele deve ser anulado, tá? Ou ela pode revogar algum ato por motivo de conveniência e oportunidade, beleza? Então, olha só, essa súmula 473 do STF, ela fala o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Então, nós só temos, pessoal, a anulação de ato ilegal. Não existe, tá? Não existe anulação de ato legal. A anulação, ela vai ser sempre de um ato que está em desacordo com a lei, tá? E não existe revogação de ato ilegal. Cuidado com isso na hora da sua prova. Se a sua questão trouxer que um ato administrativo era ilegal e ele foi revogado, está incorreto. A única forma da gente retirar um ato ilegal do ordenamento jurídico é através da anulação. Então, muita atenção com isso, escreve aí, grifa, tá? Registra para você não errar na sua prova, tá? Então, o ato ilegal vai ser anulado. A anulação só é possível em caso de ato ilegal. E aí, ó, porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Então, né, não confunda aqui, ó, tutela ou controle, né, com autotutela, beleza? Não confundir. O Poder Judiciário, né, ele faz o controle dos atos praticados pela administração pública, porém ele só faz controle de legalidade. Então, o Judiciário,
ele só poderá o quê? Anular o ato. Ele jamais poderá o quê? Revogar um ato administrativo, tá? Porque a revogação, ela envolve o quê? Análise de conveniência e oportunidade, tá? E aí isso o judiciário não faz, é somente a própria administração pública que faz. O que o judiciário faz é analisar se o ato está ou não de acordo com a lei. Ele vai analisar a legalidade, beleza? O prazo, gente, tem um prazo que é chamado de prazo decadencial para que a administração pública ela anule os seus atos, porque às vezes esses atos, embora eles sejam ilegais, eles estão ali em desacordo com a lei, mas eles vão produzir efeitos favoráveis para os destinatários, tá? Então, a administração pública ela vai ter um prazo ali para anular esse ato por questão de segurança jurídica, porque pensa, né? O destinatário que está sendo beneficiado ali pelos efeitos do ato, ele está de boa fé, para ele o ato é legal, depois de muito tempo vem a administração e diz, não, esse ato vai ser anulado porque ele violou a lei, tá? Então, o prazo ele está previsto aí no artigo 54 da Lei 9.784 de 99, que fala o seguinte, ó, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, o prazo é de 5 anos, tá? Para que a administração anule o seu ato. Se passou esse prazo, né? O ato que decorra efeitos favoráveis para os destinatários e que as pessoas não estejam o quê? De má-fé, tá? O prazo vai ser de 5 anos. Ah, passou 5 anos, ela não anulou. Mesmo ilegal, o ato vai ser mantido no ordenamento jurídico, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a organização administrativa, né? A parte lá do seu edital que só traz assim, a administração pública, né? Como funciona a administração pública? Como que ela se organiza, tá? Então a gente vai ver isso a partir de agora. Então a administração pública ela pode funcionar de forma centralizada, que é quando o Estado ele presta ali os serviços públicos, né, através dos seus órgãos ou dos seus agentes públicos de forma direta, tá certo? Então, né, quando ele faz isso de forma direta, a gente chama de centralização. Então, aqui um exemplo, né, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, né, é um órgão integrante do Ministério da Economia. Então, os serviços prestados pela Receita Federal são realizados de forma centralizada. Por quê? O Ministério da Economia ele está ligado à União, né? E a Secretaria da Receita Federal está ligada ao Ministério da Economia, tudo dentro de uma mesma pessoa jurídica que é a União, tá? A descentralização, por sua vez, é quando o Estado ele não executa, né, o serviço através da administração pública direta. Então, aqui, o Estado vai fazer nascer a administração pública indireta. Então, as entidades que fazem parte da administração pública indireta, né, a gente vai ver quais são, elas são fruto de uma descentralização administrativa. Então, cuidado para não confundir, tá? Então, quando o Estado ele não presta o serviço, né, através da administração pública direta, ele vai criar a administração pública indireta e a isso nós damos o nome de descentralização, né? Aí a gente tem essa descentralização aqui por outorga, serviço técnico funcional, né? Quando o Estado ele vai criar uma outra pessoa jurídica, tá? E vai transferir a titularidade de execução de determinado serviço público. Então, a gente teve a União, por exemplo, criando o INSS, né? Para prestar o serviço público de Seguridade Social, tá? O INSS é uma autarquia que faz parte aí da administração pública indireta. Cuidado para não confundir descentralização, né, que faz nascer a administração pública indireta, com desconcentração. São institutos diferentes e a banca ela gosta muito de confundir o candidato com esses dois nomes, tá? Aqui na desconcentração, que vai ser dentro de uma mesma pessoa jurídica, nós vamos ter uma técnica de divisão interna de competências. Na desconcentração, a gente tem criação de órgãos públicos. Ó, mais uma vez a diferença, tá? A descentralização, né? A administração pública direta criando a indireta. Então, a gente tem o quê? Duas pessoas distintas, tá?
A União é pessoa jurídica, né, de direito público e faz parte da administração pública direta, criando o INSS, que é uma autarquia, né, que compõe a administração pública indireta. Isso é descentralização. A desconcentração é dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, a União cria o Ministério da Economia, dentro de uma mesma pessoa jurídica, né, criação de órgãos públicos, nós damos o nome de desconcentração administrativa, tá? Então, a desconcentração, ela vai criar órgãos públicos dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá? Com subordinação, hierarquia e, né, pode ocorrer também tanto na direta quanto na indireta. Então, aqui, mais uma vez, a diferença. Lembrando que na descentralização não tem hierarquia. Por quê? Não existe hierarquia entre a administração pública direta e indireta. Uma não é superior à outra, né? Repito isso várias vezes, para que isso entre na sua cabeça e você não erre na hora da prova, já que as bancas gostam muito de fazer confusão com esses dois temas, tá? Então, muita atenção com isso aqui, porque a chance disso aqui vir na sua prova é grande, beleza? Então, o que são os órgãos públicos, né? Certamente você ouve falar, você já foi em algum órgão público, você já precisou do serviço de algum órgão público, mas afinal de contas, o que é um órgão público? Os órgãos públicos, gente, eles são o quê? Né? A gente viu que eles surgem através da desconcentração administrativa, né? Eles são frutos de uma divisão interna de competência. Então, eles são centros de competência, eles não possuem personalidade jurídica própria, é como se eles fossem um membro do corpo, né? O órgão ali, a gente tem um corpo, né? Que é ali a pessoa, e o órgão faz parte desse corpo. Então, ele não responde por si. Então, se a gente pega, por exemplo, o município de Conselheiro Lafayette, tá? A Câmara de Vereadores, ela é um órgão do município, né? Ele não tem personalidade jurídica própria, vai atuar por meio dos agentes públicos ali neles lotados, né? Em nome da entidade político-administrativa que integra. Então, eles atuam em nome do próprio município, já que a Câmara é um dos órgãos que compõe o município, tá? A pessoa jurídica é o município de Conselheiro Lafayette. Então, a Câmara, a Prefeitura, tudo são órgãos, beleza? Teorias que buscam explicar a relação do Estado com os seus agentes. Olha só, quando você, né, guarda civil, atua no exercício da sua função, essa atuação não é imputada a você, tá? Essa atuação vai ser imputada à Guarda Civil e, como ela não tem personalidade jurídica, ao município de Nova Serrana ou de Conselheiro Lafayette. Então, você, né? Não, Joãozinho, ele é Guarda Civil de Nova Serrana, tá? Ele está ali dirigindo a viatura da guarda e, de repente, ele colide com um veículo de um particular, causando avarias naquele veículo. Beleza? E aí, gente, essa atuação é imputada ao Joãozinho? Não, é imputada à guarda e, consequentemente, ao município. A pessoa, quando ela vai entrar com a ação pedindo indenização, reparo daquele dano que ela sofreu, ela vai entrar contra o município de Nova Serrana, tá? Ou o município de Conselheiro Lafayette. E não contra o Joãozinho, não contra a guarda, porque a guarda não tem personalidade jurídica. Então, aqui nós temos teorias que buscam explicar a relação do Estado com os agentes públicos. Você precisa saber que a teoria que foi adotada é a última teoria do órgão, né? Toda atuação do agente público, você que vai ser agente público em breve, quando você estiver no exercício da sua função, né? Não falo você na sua casa de folga ali enquanto particular, não. Você no exercício da sua função, toda atuação sua será imputada ao município ali, né? Ao qual você está vinculado. Por isso que é chamado de teoria do órgão ou teoria da imputação. O que isso significa, né? Quando o criador dessa teoria, que foi o Otto Gerke, ele quis comparar, né, o órgão aos próprios órgãos do corpo humano. Então, por exemplo, quando o coração bate, né, ele está fazendo parte de todo um sistema. Então, se eu der um tapa em alguém, eu não posso falar assim, olha, fulano, não fui eu, tá? Resolve com a minha mão, porque foi ela que te bateu. Não, porque a minha mão, ela manifesta a minha vontade. Então, é essa comparação que ele fez em relação aos agentes públicos. Ele disse que os agentes públicos, eles agem em nome da pessoa jurídica da qual eles fazem parte. Então, você
né, guarda civil vai atuar em nome do seu município, do município que você está vinculado ali enquanto agente público. Bacana? Agora falando da classificação dos órgãos, né, na pirâmide de hierarquia, tá? A gente tem aí uma pirâmide, né, de hierarquia. Então a gente vai ter os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os primeiros, gente, são os órgãos independentes. Eles estão no topo da pirâmide. Eles são aqueles órgãos chamados de órgãos de cúpula, tá? Eles ocupam ali o topo da pirâmide. Eles têm previsão na Constituição Federal e eles são representativos de poderes. Então a gente tem a Presidência da República, o Congresso Nacional, mas a gente poderia ter a Governadoria dos Estados, né? Assembleia Legislativa, tudo conforme o âmbito, seja administração pública federal, estadual ou municipal, tá? Então, são órgãos o quê? De cúpula, são órgãos que não estão subordinados a nenhum outro, tá? São chamados de órgãos independentes. Depois, logo abaixo dos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. Esses órgãos, eles se subordinam, né, aos órgãos independentes, mas eles possuem uma ampla autonomia administrativa, financeira, técnica, tá? São órgãos aí responsáveis por planejamento, supervisão, por controle, como, por exemplo, né, os ministérios e as secretarias, tá? Então, eles são subordinados aos independentes, eles possuem uma ampla autonomia, né? E estão ali, mas estão ali na pirâmide hierárquica, logo abaixo dos órgãos independentes. Depois dos autônomos, nós temos os órgãos superiores. Esses órgãos não possuem autonomia, eles possuem poder de direção, controle, decisão, comando, mas autonomia eles não têm, tá? São representados aí pelos gabinetes, departamentos e diretorias. E, por fim, nós temos os órgãos subalternos. Esses órgãos são aqueles de mera execução. A gente tem ali exemplos almoxarifados, portarias, sessões de expedientes. São órgãos de rotina, de atendimento, beleza? Agora, falando um pouco o que é administração pública direta, o que é administração pública indireta. Então, a administração pública direta é aquela administração pública o quê? Centralizada, que nós vimos logo no início, né? Então, aquela administração pública mais centralizada, ela é representada pelas pessoas políticas que nós temos no nosso país. Quais são elas? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Então, né, essa é a composição da administração pública direta. E aí a gente tem os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si, tá? Então, aqui os exemplos, né, do poder executivo, a gente tem a Presidência da República, os ministérios. No legislativo, a gente tem o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Judiciário, a gente tem o STF, o STJ e os tribunais de justiça são só exemplos, tá? E a administração pública indireta, o que é a administração pública indireta? A gente viu que é uma forma de funcionamento, de organização da administração pública que ocorre de maneira o quê? Descentralizada, não é desconcentrada, cuidado, tá? Sua prova vai falar que é desconcentrada, mas a gente viu que a desconcentração, ela faz criar órgãos públicos, então cuidado com isso. A descentralização cria entidades, tá? As entidades que compõem a administração pública indireta, quais são elas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Vamos falar aqui, pessoal, de cada uma dessas, tá? Então a gente tem, né, a previsão da criação da administração pública indireta na própria Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19, que fala o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, a gente precisa de uma lei. Muito cuidado com isso aqui é uma questão de prova. A lei específica, ela cria a autarquia. Então, a própria lei já surge criando a autarquia.
porém ela autoriza a criação da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação. E no caso da fundação, a gente ainda precisa de um outro requisito, que é o quê? Uma lei complementar definindo qual vai ser a área de atuação dessa fundação, já que as fundações elas podem atuar, né, em questões sociais, educacionais, tecnológicas, de pesquisa, tá? Então, a lei complementar é que vai definir a área de atuação dessa fundação. Então, isso é uma questão de prova, porque a banca pode vir falando que a lei autorizou a criação da autarquia. Isso está errado, porque a lei cria a autarquia e ela somente vai autorizar a criação da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da fundação. Agora, vamos ver aqui, né, as particularidades de cada uma. Tá? Então, a autarquia, o que é uma autarquia? Gente, a autarquia ela é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então, ela tem a mesma personalidade jurídica do que o ente que criou ela. Então, a União, Estado, município, Distrito Federal, eles são pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, a autarquia, ela vai ter personalidade jurídica de direito público. Ela é criada por lei para exercer atividades típicas de Estado. Muita atenção com essa expressão. Atividades típicas de Estado, atividades próprias de Estado. Se aparecer qualquer coisa nesse sentido na sua prova, nós estamos falando de uma autarquia, tá? E aí, como exemplo, né, de autarquias conhecidas em âmbito nacional, nós temos o INSS e o Banco Central, tá? São duas autarquias. Empresa pública. A empresa pública, cuidado com o nome empresa pública, porque a personalidade jurídica dela é de direito privado, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. O nome pública diz respeito ao patrimônio dessa empresa, tá? A empresa pública ela vai ser autorizada por lei e o capital social dela, o patrimônio dela, vai ser exclusivamente público. Nós não temos, tá, patrimônio privado na empresa pública, por isso o nome empresa pública. Os exemplos mais conhecidos de empresas públicas que nós temos, né, de âmbito nacional, são os Correios, né, e também a Caixa Econômica Federal, tá? Depois nós temos a Sociedade de Economia Mista. A Sociedade de Economia Mista, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, autorizada por lei, assim como a empresa pública. O capital social dela, gente, o patrimônio dela é majoritariamente público. Então, aqui nós temos possibilidade de capital privado também. O maior número de ações, tá? Vai estar na mão do poder público. E aí vai ficar muito claro para vocês, quando eu falar os exemplos, a forma societária da sociedade de economia mista sempre vai ser uma sociedade anônima, sempre vai ser uma SA, tá? Então, a gente tem Petrobras e Banco do Brasil como sociedade de economia mista aí conhecidas nacionalmente. E por que eu falo que vai ficar muito claro? Porque a gente consegue adquirir ações da Petrobras e do Banco do Brasil no mercado financeiro. Porque o capital dela, tá? Ele é o quê? Ele é misto, ele é majoritariamente público, mas ele também é aberto à iniciativa privada. Então, por isso, né, tem essa questão aí da sociedade de economia mista, tá? Por fim, nós temos a fundação pública. A fundação pública, ela pode ter tanto personalidade jurídica de direito privado ou, né, ter personalidade jurídica de direito público. A lei que autorizar a sua criação é que vai definir isso. E, além disso, a gente tem que ter o quê? Uma lei complementar dizendo, né, pessoal, qual vai ser ali o âmbito, né, a área de atuação. As fundações públicas, né, mais conhecidas aí por todos, é o IBGE, que vai cuidar ali da questão da estatística, né, no nosso território nacional, e também temos a FUNAI, que cuida aí, né, da questão dos índios, tá? Então, isso aqui a gente fez aí um panorama geral, né, da administração pública indireta. Essas são as entidades que compõem a administração pública indireta, beleza? Agora, caminhando para o final aqui do nosso Vale Tudo, vamos falar um pouco de atos administrativos, tá? Então, o que são os atos administrativos? Gente, os atos administrativos são a forma, né, através ali da qual a administração pública ela vai manifestar a sua vontade, seja criando obrigações,
impondo obrigações, criando direitos, né? Ou aplicando penalidades, né? Uma série de formas aí que os atos administrativos eles podem, né, se manifestar, tá? Então, o ato administrativo ele é o quê? Uma manifestação unilateral da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, né? Praticado sob o regime de direito público que vai produzir efeitos imediatos sujeito ao controle judicial. Isso aqui é muito cobrado em prova, que são os atributos dos atos administrativos, atributos ou características, pode aparecer na sua prova com os dois nomes e você precisa saber, tá? Que são esses 4 aqui. O primeiro, pessoal, o primeiro atributo ou característica do ato administrativo é a presunção de legitimidade ou de veracidade. O ato administrativo, ele nasce com uma presunção, é uma presunção relativa, porque é possível demonstrar o contrário, tá? Mas ele nasce com a presunção de que ele está de acordo com a lei e de que ele é verdadeiro, tá? Mas é possível, né, demonstrar o contrário, de que ele está ferindo a lei ou de que ele não é verdadeiro, de que ele é inverídico. Por exemplo, se, né, um guarda de trânsito ele faz a multa de um carro que está estacionado de forma irregular, ele anota a placa e faz a multa. Essa multa chega na casa do Joãozinho. E o Joãozinho olha assim, vê que a placa confere, porém o modelo do veículo não confere, já que, né, na multa cita um veículo sedã de cor branca e ele tem um veículo hatch de cor prata. Então, ele entra com recurso, ele consegue demonstrar que a placa dele foi clonada, de que ele nem estava naquela localidade, que é outro estado. Então, vejam, né, o ato nasceu, né, com a presunção de legitimidade e de veracidade, porém, né, foi demonstrado, né, o contrário, tá? Então, é uma presunção relativa, é uma presunção que admite prova em contrário. O ato também possui a característica da imperatividade. Significa que os atos, né, administrativos, eles são impostos pela administração pública sem que ela se preocupe se a gente concorda, se nós particulares concordamos ou não. Ela simplesmente impõe o ato e não está preocupada, né, se há concordância ali dos particulares com isso ou não, tá? Eles também são dotados de autoexecutoriedade, que significa que a própria administração pública executa os seus atos sem necessidade de autorização do Poder Judiciário. Então, que é um exemplo? A administração pública, né, quando ela verifica que uma lanchonete não está cumprindo as normas sanitárias, ela não precisa pedir permissão ao Poder Judiciário para interditar aquele estabelecimento, tá? Porque o ato administrativo, a sua manifestação de vontade, ela é autoexecutória, ela não precisa, tá, de permissão, de autorização do judiciário. E por fim, nós temos o atributo da tipicidade, que significa que todo ato administrativo precisa estar previsto, constar ali de uma figura prevista em lei, beleza? Agora, né, pessoal, olha só, aqui, né, presunção de legitimidade, veracidade, eu coloquei um outro exemplo aqui, ó, um guarda de trânsito, identifica uma pessoa utilizando o celular enquanto dirigia, pela presunção de veracidade, né, vamos presumir que a pessoa realmente utilizava o celular, ou seja, o fato, isto é, ocorreu no mundo real. Será presumidamente que o guarda de trânsito está alegando. Já pela presunção de legitimidade, vamos presumir que o guarda tinha competência legal, que ele observou as normas de trânsito e que após a notificação, o interessado teve o direito de defesa e todo procedimento observou a legislação, beleza? Então, aqui a gente tem aí, né, as características que a gente já falou, em razão do nosso tempo aqui, eu vou passar, beleza? Agora, não confundir os atributos ou características do ato administrativo com os elementos ou requisitos, tá? É para complicar mesmo, são coisas diferentes e as bancas sabem que os candidatos fazem confusão com esses dois temas e ela tenta fazer o mesmo nas provas. Então, muito cuidado com isso aqui. Quais são, pessoal, os elementos ou requisitos? Se você, né, já estuda administrativo, já estudou direito administrativo, atos administrativos, você certamente já se deparou com esse mnemônico aqui, que é o COFINFORMOB,
né? Então, elementos ou requisitos dos atos administrativos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, confi, formob. Vamos ver cada um deles, tá? Então, a competência, né? A competência, ela é o poder atribuído ao agente para o desempenho ali de suas funções. Isso é determinado por lei, tá? Então, a lei é quem delimita quem é competente para praticar determinado ato administrativo. Essa é a competência, o agente público que vai, né, ter ali determinado por lei como competente para praticar determinado ato administrativo. Então, a gente tem, né, dentro da competência, esses dois institutos que são bastante cobrados em prova, que é a delegação e a avocação de competência. Então, um agente público, ele pode pegar uma atribuição que é sua, tá? E delegar para outra pessoa de mesma hierarquia ou para um subordinado seu, beleza? E na avocação é o contrário. Na avocação, somente o superior hierárquico ele vai trazer para si de forma temporária, tá? Uma atribuição que seria de seu subordinado. Isso é exceção, tem que ter um motivo relevante, né? Tem que ser justificado e também é de forma temporária. Alguns atos, pessoal, não podem ser delegados, é o que nós chamamos de cenoura, tá? Então, os atos administrativos que são de competência exclusiva, a edição de atos normativos e decisão de recursos administrativos não podem ser objetos de delegação. Bacana? Vamos para o próximo elemento aí, né? O requisito do ato é a finalidade. A finalidade, né, é o objetivo ali que vai ser atingido com a prática daquele ato, né? A finalidade geral vai ser sempre satisfazer o interesse público, tá? E a finalidade específica é o que se busca alcançar com a prática daquele ato administrativo. Então, quando a administração ela vem e coloca uma placa ali de controle de velocidade, tá? Ela está dizendo o quê? Que aqui a velocidade deve ser diminuída, tá? Qual a finalidade? Diminuir o número de acidentes, está acontecendo muito atropelamento de pedestre aqui nessa parte, tá? Então, assim, a finalidade, o que se busca alcançar com a prática daquele ato administrativo. A forma, né? A forma é o meio pelo qual o ato vai se manifestar no mundo externo, né? Pode ser forma escrita, mas também pode ser através de uma placa, de um semáforo, de um apito de um guarda ali organizando o trânsito, beleza? Então, a forma, né, normalmente é escrita, mas pode ser aí de forma bem ampla. Ó, por exemplo, quando o presidente da República nomeia um ministro de Estado, conseguimos ver o ato por meio do decreto de nomeação. Quando você for nomeado no seu cargo aí de guarda civil, a gente vai ver a nomeação através do quê? Né? Vai sair ali um documento bonitinho nomeando você para ser guarda civil aí, ou de Sabará, ou de Nova Serrana, ou de Conselheiro Lafayette, tá? Logo, a forma, nesse caso, é o decreto. No mesmo contexto, sabemos que um concurso público foi lançado quando é publicado o edital, que é a forma do instrumento de convocação do concurso, com as suas regras. Por fim, ainda como exemplo, sabemos que uma pessoa pode dirigir um veículo automotor quando ela tem uma licença para dirigir, né, uma CNH ou Carteira Nacional de Habilitação, que é a forma do ato que confirma que a pessoa está devidamente habilitada. O motivo, né? O motivo é a causa, é a razão que levou à prática daquele ato. Não se confunde com motivação. Por quê? Cuidado, né? Até porque se você sabe ali o mnemônico conf for mob, cuidado para na hora lá das alternativas, a banca não substituir motivo por motivação, porque aí vai estar incorreto a alternativa. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui. Motivo e motivação não são a mesma coisa, tá? A motivação, ela é a exteriorização do motivo. Então, cuidado com isso. A gente tem, né, a chamada teoria dos motivos determinantes, que significa que uma vez motivado o ato, a sua validade vai se vincular aos motivos que foram indicados. Então, se o motivo for indicado ali, ele for falso ou ele não existir, o ato vai ser anulado, beleza? E por fim, né, nós temos aí o último elemento, o requisito, que é o objeto.
O objeto, ele é o conteúdo do ato, tá? É o conteúdo ali, é o efeito que o ato vai produzir, tá? Então, é o direito que o ato vai criar, vai modificar, ou vai extinguir ou declarar, beleza? Então, voltando aqui, ó, só para a gente recapitular, cuidado, ó, esses são elementos ou requisitos. Cor, fi, for, mob, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Atenção para a banca não trocar, tá? Motivo por motivação, já que não são a mesma coisa, haja vista que a motivação é a forma pela qual o motivo se exterioriza. E aqui, ó, os atributos, tá? Presunção de legitimidade, veracidade, imperatividade, auto-executoridade e tipicidade. Cuidado para não confundir atributos com elementos, beleza, pessoal? Então, pessoal, isso, né, que a gente tinha para falar aqui no nosso Vale Tudo, para você que vai fazer a prova de Nova Serrana ou a prova de Conselheiro Lafayette, tá certo? Eu tenho certeza, né, que você fez a sua parte até aqui. Se você está aqui assistindo essa revisão, eu sei que você deu o seu melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, né? O seu comentário no vídeo, nós vamos ter Vale Tudo também das outras matérias do seu edital. Então, fique com a gente aí ao longo desta semana, tá? Para que você possa ir bem preparado para a sua prova. Desejo a todos uma excelente prova, muita tranquilidade, leia as alternativas com calma, com atenção, nada de afobamento e assim, né, a aprovação virá como forma aí de recompensa pelo seu esforço. Boa sorte, até mais, tchau, tchau.